Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos ver como fazer autenticação de usuários com o Django. Então aqui eu já estou com a documentação oficial aberta. Então nós temos aqui Documentation e eu estou dentro de auth/default, ok? Então se você quer entrar nessa documentação, só acessar essa URL. E é ela que nós vamos seguir na aula de hoje. Mas Caio, basicamente o que é uma autenticação? Basicamente uma forma da gente permitir que exista níveis de acesso dentro da nossa aplicação. Então eu posso ter níveis de acesso, por exemplo, onde qualquer pessoa pode acessar. Se eu entrar no site da Globo.com ou do Facebook.com, eles vão ter páginas ali que podem ser vistas por qualquer pessoa, mesmo sem um usuário ou uma senha. Agora, um próximo nível de autenticação é você ter um usuário, um e-mail e uma senha daquele determinado sistema. Agora, dentro desse e-mail e dessa senha, pode ter níveis de autenticação diferentes. Se você logou como gerente do sistema, você vai ter funcionalidades a mais que um vendedor, por exemplo, não teria. Então, isso são autenticação com o Django. Formas da gente exibir uma determinada página, liberar um determinado conteúdo, se somente se um usuário estiver logado, por exemplo. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o admin do Django. Antes disso, eu já criei aqui um projeto chamado aula.auth e não fiz nada mais, nada menos do que isso. Então, se eu rodar um Python 3, manage.py e um run server, vocês vão poder perceber que se eu vim aqui, rodei meu código e agora nós temos simplesmente essa tela, que é a tela padrão do Django. Feito isso, eu vou criar um novo app, então, deixa eu parar aqui o terminal, Python 3, manage.py, start app, e eu vou dar um nome para minha aplicação. Vou chamar de usuários mesmo. Poderia ser qualquer outro nome. Sempre que eu crio um app, a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciar esse app lá dentro do Install Apps. Então, vou vir aqui e colocar usuários. Perfeito. Feito isso, agora nós podemos vir aqui nas URLs, vou apagar todos esses comentários que eu não gosto de deixar, e vou criar uma URL que redireciona para usuários, que eu vou chamar de auth/vírgula. E aqui eu vou importar o include, e aqui eu dou o include, e aqui eu dou um usuários.urls. Ótimo. Vou vir aqui em usuários, new file, urls.py. Aqui dentro vai ser muito simples. From django.urls import path, url patterns, vai ser igual a uma lista, que no caso vai ser o path, e aqui nós vamos ter dois paths, um para cadastro e um para login. Então, cadastro barra, vírgula. E aqui eu vou chamar uma determinada view. Então, views.cadastro. E vou dar um name chamado cadastro. Name vai ser igual a cadastro. Perfeito. Vou importar as views, from.importViews. E beleza. E vamos importar, criar a view também login. Então, path login barra views.login name vai ser igual a login. Ótimo. Se eu tenho isso daqui em mente, eu posso vir aqui nas minhas views, vir aqui e fazer um def cadastro, recebe uma request e retorna um HTML. Então, render, return, render. Aqui eu passo o request, né, como primeiro parâmetro, e passo um arquivo HTML, que no caso vou chamar de cadastro.html. Vou vir aqui em usuários, new folder, templates, vou criar aqui agora o new file, cadastro.html. Essa parte está indo mais rápida porque não faz parte do conteúdo da aula, ok? De autenticação com o Django. Essa parte aqui eu parto do pressuposto que todo mundo já sabe fazer. Se você não sabe, volta alguns vídeos no canal, aula Primeiros Passos com o Django, ok? Então, beleza, vou dar aqui, chamar um HTML aqui, chamado H1, e colocar aqui escrito cadastro, só para a gente saber que estamos na tela de cadastro. Cadastro. Perfeito. Agora eu vou vir nas minhas views, criar a função login, def login, recebe uma request e retorna o render de request, vírgula, e aqui eu coloco login.html. Criamos esse template de login, new file, login.html. Feito isso, agora a gente só vem aqui, Ctrl C, Ctrl V e troca aqui para login. Então, beleza, se a gente fizer isso e aparecer
As páginas de cadastro e login é porque deu tudo certo. Então, /alf, /cadastro, apareceu, /login, apareceu o login. Então, beleza, fizemos essa parte. Vamos então para a parte de autenticação com o Django. A primeira coisa que eu preciso é basicamente, aqui no cadastro, alguns parâmetros, algumas coisas que a gente precisa receber quando nós estamos pedindo os dados para o usuário. Deixa eu só terminar aqui. HTML, criar aqui o head. Head e um body. Body. Beleza. Então, aqui dentro do body, eu vou criar um formulário. Então, form. E vou fechar o formulário. Form. Aqui eu vou precisar um campo para o usuário digitar o seu username. Então, input. Type. Text. Vou colocar aqui um placeholder. Placeholder. Vai ser igual username. E o name dele, que vai ser como será enviado para o nosso back-end, como username também. Copiar isso daqui, colocar só um BR aqui antes. BR, copio isso daqui, Ctrl V. Agora vou manter text, agora vou manter e-mail, na verdade. Colocar aqui para e-mail. E aqui eu vou colocar como name e-mail. Falta um campo password agora, então aqui coloco password. Password, senha, e aqui senha. Agora falta um botão de enviar, então Ctrl V, input type submit, pode tirar esse placeholder, pode tirar o name, e aqui a gente coloca um value com cadastrar. Fizemos isso, vamos na página de cadastro, então cadastro. Beleza, agora nós temos aqui o campo username, e-mail, senha, e temos um campo aqui cadastrar, que no caso é submit, né? Sem o E. E beleza, então eu tenho essas três coisas, vamos dar só um BR a mais aqui. Claro que isso daqui não está esteticamente agradável, ok, pessoal? Até que não é o nosso intuito fazer algo esteticamente agradável por enquanto. É só funcional, aqui o foco é no back-end de autenticação, ok? Deixar esse formulário bonito aqui seria com CSS, etc., que não é o foco dessa aula. Então, beleza, que o usuário vai preencher o username, o e-mail e a senha, e quando eu pressionar em cadastrar, eu quero que esses dados sejam enviados para eu criar, para eu conseguir pegar esses dados e cadastrar no banco de dados, né? Então, ok. Vamos vir aqui, beleza, agora nós precisamos fazer um action e um method. Então, um action vai ser igual, eu vou enviar esses dados para quem? Para a própria página de cadastro, para a própria view de cadastro, que no caso é essa URL aqui chamada cadastro, que eu dei um name de cadastro. Eu copio esse name, venho aqui em cadastro, action, URL, entre aspas, o name da URL na qual eu quero enviar. No caso é cadastro. O method, então method, vai ser igual a post. Ótimo, então agora na view eu faço o seguinte, se o request.method for igual a get, eu retorno esse template HTML. Se não, é porque os dados foram preenchidos do formulário. Então, eu vou pegar esses dados. Então, o username vai ser igual a request.post.get. Vou capturar esses dados lá do formulário. Isso daqui tudo a gente já viu, ok? Username, ok. Agora vamos pegar o e-mail. É igual a isso daqui. Ctrl C, Ctrl V, e-mail. E a senha é igual a isso daqui, só que com senha aqui. Perfeito, correto, né? Username, e-mail e senha. Ótimo, agora a gente pode dar um return a HTTP response, só para a gente testar. HTTP response de username, por exemplo, para a gente ver se a gente está recebendo esses dados corretamente. Então aqui, se eu vim aqui, pressionar qualquer coisa aqui, taranã, senha qualquer aqui, cadastrar, ele me dá que tem um erro de segurança, que não teve a verificação CSRF. Então, que é basicamente a verificação de falsificação de formulário. Para resolver isso, só colocar aqui um CSRF token. Beleza. Perfeito. Voltamos aqui, recarregamos a página, preenchemos qualquer coisa.
cadastrar e ele me mostrou Caio. Significa que estamos recebendo os dados normalmente. Então, beleza, temos os dados. Agora entra a parte da aula que faz parte do que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, aqui nós podemos perceber que ele fala User Objects. Basicamente, o Django já traz um objeto do tipo user. O que é esse objeto? Uma model, uma tabela no banco de dados. Se a gente vir aqui na view, vamos vir aqui em Venv, na verdade, lib64, Django. Dentro de Django, nós vamos abrir contrib. Dentro de Alf, nós vamos abrir models. Aqui, beleza. Se eu pesquisar aqui por user, com U maiúsculo, user. Vamos ver, se tem 145, vai ser um pouquinho difícil de achar, mas a gente acha. Vamos lá, user manager, não é esse. Rapidinho, pessoal, a gente já acha. Dentro da própria documentação do Django, dentro da própria biblioteca do Django, nós vamos ter uma classe chamada user. Abstract user. Estamos chegando aqui. Essa classe user, ela é uma classe que ela herda de abstract user. E esse abstract user é essa classe aqui. Ela herda de abstract base user e permissions mixing. Essa classe aqui é basicamente, ó, ela herda de models.model. Basicamente, ela é uma model, como nós temos no nosso próprio código. Cadê? Cadê? Estou em Abstract User. Então, Abstract User é uma model e nós temos alguns campos, como, por exemplo, username, first name, last name, e-mail, isStaff, isActive, data joined, objects, ou seja, nós temos diversos campos e diversos métodos, como getFillName, getShortName, email user. Ou seja, nós temos vários atributos e métodos que já vem pronto do Django. Então, nós podemos importar ele aqui na nossa view. Então, eu posso fazer assim, from contrib.alf.models import user. Então, é basicamente esse user object que nós estamos lá da documentação que nós estamos importando. Então, olha aqui, pessoal. Se eu olhar aqui na própria documentação do Django, olha o que ele fala. Importa, depois você usa user.objects.createUser e passa os determinados parâmetros, como username, e-mail e senha, ok? Então, basicamente, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Mas, Caio, e se tiver já algum usuário? Então, nós podemos buscar esse usuário através do username. Então, vamos fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de cadastrar esse usuário na base de dados é verificar se existe um usuário com esse username já. Eu vou fazer o cadastro aqui, o login, através do username, ok? Então, vou fazer assim, user.objects.get. Eu pergunto, se o username dele já for igual ao username, e eu jogo isso aqui para dentro de uma variável chamada user, pode ser. Beleza, pronto, agora eu trouxe lá do banco de dados todos os usuários que já têm o mesmo username do que eu estou digitando. Então, se isso daqui, se user for verdadeiro, user, ou seja, se já existia algum usuário no banco de dados, eu não posso cadastrar. Então, eu posso dar um return, HTTP response, colocar só HTTP response para a gente testar. Já existe um usuário com esse username. Beleza. Verificamos. Agora, se ele não existe, a gente pode continuar os nossos códigos. Antes disso, eu vou criar um super user. Então, vou rodar o meu banco de dados, Python 3, manage.py, make migrations. Enquanto isso, eu confirmo se está gravando. Ok, gravando. Beleza. Python 3, manage.py, migrate. Agora enviamos isso daqui para o banco de dados. Posso criar agora um super user para mim. Python 3, manage.py, create super user. Chamar de Caio, sem e-mail, 1234, 1234. Quero fazer login mesmo com essa senha. Ótimo, vou rodar meu servidor. Agora, se eu vim aqui na minha área administrativa da minha aplicação, /admin, vou logar com Caio, 1234. Beleza. E agora nós já temos aqui o users, que é do próprio Django. E nós temos um usuário já criado, que é esse Caio aqui, que foi o usuário que é administrador, staff user e super user, ok?
Então, basicamente, esse usuário ele tem acesso a essa área administrativa, mas somente porque ele é um staff, tem o status de staff e um super user. Os outros usuários não podem acessar essa área administrativa, porque eu não estou criando eles como super usuários. Poderia? Sim, sem problemas nenhum. Mas agora então, olha só, vamos vir aqui e cadastrar um usuário com o name Caio, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai falar, já existe um usuário com esse username, porque já existe eu cadastrado, ó. Então, eu não consigo cadastrar um usuário com esse username. Agora, se eu cadastro um outro username, Caio4, tananã, um monte de número, ele vai falar que essa query não existe. Deixa eu ver aqui. A gente poderia fazer um filter. E aqui a gente coloca um ponto first. Beleza. Então, dessa forma, funcionaria da mesma coisa, né? Então, aqui, se o usuário não existe, ele não entra no if. Agora, se o usuário já existe, se eu coloco aqui Caio, por exemplo, ele não vai deixar eu entrar no if e falar, já existe um usuário com esse username, ok? Então, a gente consegue fazer esse tipo de verificação. Fizemos essa verificação, agora nós podemos criar um objeto com o user.objects.create. Então, nós podemos criar agora, vamos vir aqui, ó, um create user. Nós podemos criar este determinado usuário e depois salvar. Vamos fazer isso então, pessoal? Vamos vir aqui, ó. Então, se não existe nenhum usuário com esse username, nós podemos fazer assim. User, vou criar aqui uma nova variável chamada user, vai ser igual a user.objects.create user, create underline user. E aqui no create user, nós podemos perceber que a gente precisa passar alguns parâmetros, ó. Se a gente observar, cadê? Nós temos que passar o username, o e-mail, a senha. E nesses casos, eu vou passar somente o username, o e-mail e a senha. Mas eu poderia passar first name, last name, ou seja, todos esses valores que o abstract user tem aqui, como username, first name, last name, e-mail, isStaff, isActive, DataJoined, a gente poderia passar, a gente poderia definir esses campos. Só que eu não vou fazer isso nesse caso. Então, eu vou falar que o username vai ser igual a username que eu recebi, o e-mail vai ser igual ao e-mail que eu recebi, e o password vai ser igual à senha na qual eu recebi. Feito isso, eu posso dar um user.save e retornar aqui um usuário cadastrado com sucesso. Usuário cadastrado com sucesso. Vamos testar se está funcionando, então? Vou cadastrar lá o Caio com esse e-mail tal e a senha 1234. Lembrando que aqui, pessoal, eu não estou verificando se é um e-mail de verdade, se a senha é uma senha forte, ou seja, o foco aqui é entender esse módulo ALF do Django, ok? Então, beleza, vamos vir aqui em cadastrar, falar, já existe um usuário com esse username, beleza, não permitiu na qual cadastro. Vou cadastrar o Caio12, cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso. Será? Vamos verificar. Então, agora eu tenho lá o Caio12. Então, o Caio12, ele tem aqui a senha, já vem em formato de hash, o próprio Django já faz isso. Ele definiu o e-mail aqui. Nós podemos observar que ele não tem o status de staff, nem o status de superusuário. Ok? Isso é muito importante. Se eu quisesse que esse status staff ou o super user staff aqui estivesse como true, a gente teria que passar. Então, a gente teria que vir aqui neste campo, abstract user, nós temos aqui o isStaff. Eu poderia vir aqui e definir aqui o isStaff como true. Poderia normalmente, ok? Mas não é o caso. Eu não quero que esse usuário seja administrador. Quero que seja apenas um usuário do sistema. Então, feito isso, nós temos um sistema de cadastro. Claro que é um sistema bem simples, está bem feio. Essas mensagens simplesmente com HTTP Response não é o ideal de ser feito, mas como eu já falei, o resto a gente já sabe fazer, já teve aulas aqui no canal. Então, o foco aqui na aula de hoje é entender o módulo ALF do Django, ok? Então, beleza, vamos para a tela de login. A tela de login, a gente pode até copiar a tela de cadastro, que vai ser bem parecida. A única diferença é que nós não vamos precisar do e-mail aqui. Nós não vamos precisar do e-mail, porque ele precisa digitar o username e a senha. E aqui eu vou trocar o texto para logar. Aqui eu vou trocar o URL para login também, que eu acho que é o name, né? Só verificar se é login ou logar. Login. Então, beleza. Então, aqui na URL de login, eu já tenho um outro formulário. Vamos vir aqui em login. Nós temos lá um username e a senha, para que eu possa fazer um login através da minha aplicação. Caio para fazer o login. Muito simples, tem na documentação do Django. Olha aqui, pessoal. Nós vamos fazer um authenticate.
Esse authenticate vai verificar se existe os dados, se eu posso autenticar o usuário com essas credenciais, que no caso é o username e o password. Então vamos vir aqui, ó, vamos fazer assim. Aqui na view, vou fazer a mesma questão do if, então se request.matchhood for igual a get, eu renderizo a página. Se não, é porque eu estou enviando os dados do meu formulário. Então, eu posso simplesmente vir aqui e agora nós vamos importar aqui. Então, from django.contrib, sempre lembrando, tudo vem do django.contrib.auth. Dentro desse django.contrib.auth, agora eu quero importar o models? Não, eu quero importar o authenticate. Então, agora a gente pode fazer assim, recebe primeiro os dois dados, né? Então, username vai ser igual a request.post.get username e senha vai ser igual a request.post.get de senha. Agora é muito simples. Eu posso criar uma variável qualquer chamada user, por exemplo, user, falar que vai ser igual a authenticate, e agora eu passo username for igual ao username que eu recebi e o password for igual à senha na qual eu recebi, beleza. Agora eu tenho que verificar. Então eu falei assim, existe algum desses dados? Então se user, ou seja, se isso daqui não for known, significa que existe esses dados, ou seja, posso autenticar. Então return, poderia dar aqui um HTTP response autenticado, por exemplo. Else return HTTP response. E aqui eu falo e-mail ou senha inválidos. Vamos testar? Então vamos vir aqui no login, vou testar lá Caio e uma senha qualquer. E-mail ou senha inválidos. Se eu testar agora Caio12 e a senha 1234, se eu não me engano, ele falou e-mail ou senha inválidos. Vou ter que cadastrar alguém que eu não lembro como foi o cadastro. Vou cadastrar Caio2. E-mail vai ser esse daqui e a senha vai ser 1234. Beleza, usuário cadastrado com sucesso. Se a gente for fazer o login, a gente tem que vir aqui, username, Caio2, 1234. Autenticado. Ou seja, entramos dentro do if. Só que isso não significa que nós estamos autenticados. Nós precisamos agora autenticar o usuário. E como que nós fazemos isso? Dessa forma aqui, ó, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês, encontrar aqui na documentação. Aqui, nós temos que importar agora o login. E o login, ele vai fazer o login deste determinado usuário. Então, agora, além de importar o authenticate, vou importar o login. Aqui no login, eu vou passar a minha... Cadê? Aqui, em vez de eu retornar esse return HTTP response, posso até retornar isso. Mas agora eu preciso fazer algo assim, ó, login. Eu preciso passar a request, ou seja, a requisição, para eu saber quem está sendo logado, qual o navegador que está sendo logado, qual session, isso daqui a gente já teve aula sobre sessões, e eu vou passar o user. Feito isso, quando eu chamo esse método passando o request, e essa variável aqui que recebeu o user que está sendo autenticado, significa que logamos dentro do sistema. Agora, nós podemos fazer algo do tipo assim, ó. Beleza, usuário autenticado, vamos supor que agora eu tenho uma def plataforma, recebe uma request, e aqui eu vou retornar HTTP response de, por exemplo, plataforma. Essa parte aqui da plataforma, ninguém pode acessar a não ser que esteja logado. Então, vou criar aqui uma URL para a plataforma, path plataforma, vou chamar views.plataforma, name, plataforma. Então, se está tudo ok, se não temos nenhum problema, se eu tentar acessar aqui /alf/plataforma, por exemplo, ele vai me mostrar a plataforma. Só que eu não estou logado. Então, qual que é o problema disso? Isso não poderia acontecer. Logo, então, eu posso fazer um if. Então, se request.user, e dentro do user nós temos o is authenticated.
authenticated. Se esse isAuthenticated aqui for true, significa que eu posso entrar. Se não, eu dou um return aqui, return HTTP response, você precisa estar logado. Pressionamos F5, e aqui user AuTH, né? Authenticated. Beleza, voltamos, F5, e aqui ele me mostra a plataforma, aqui abre e fecha parênteses, né? Não é. O que eu fiz de errado? Escrevi errado, deixa eu ver na documentação aqui como que é certinho. Eu estou escrevendo errado. Is authenticated. Authenticated. Tava certo. Ah, tá, beleza. Aqui estava funcionando já. Ele está mostrando plataforma. Caio, por que ele está me mostrando logado? Porque eu já estou logado com o usuário, que é o usuário que eu loguei aqui na área administrativa. Vou abrir uma guia anônima, acessar aqui 127/alf/plataforma. Ele vai falar, você precisa estar logado. Ou seja, nessa guia anônima eu não estou logado. Então, está funcionando. Eu posso fazer esse if. Se request.user.isAuthenticated, ele me retorna aqui plataforma. Como eu não estou logado, esse if deu falso, ele mostrou, você precisa estar logado. Se eu venho aqui agora no login, e agora eu faço assim, ó, Caio 2, 1, 2, 3, 4. Logar, ele mostrou e-mail sem inválidos. 1, 2, 3, 4. Login. Fiz algo de errado. Então, Ctrl F5 aqui para atualizar. Caio 2, 1, 2, 3, 4. Eu tô passando o request e o user. O que ele tá me dando de errado aqui? Recebi o request e o user tá aqui. Que era para estar funcionando. User login eu importei daqui, né? Ah, tá. Temos um problema. Esse login aqui, ele está chamando, ele está entendendo, está dando conflito entre essa função login que eu criei aqui e essa função login aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. From django.contrib.auth import login. Só que eu vou falar, utilize como login underline Django, por exemplo. Então, agora, em vez de eu chamar login aqui, eu vou chamar login do Django. Agora sim ele vai saber que eu estou chamando o login do Django e não essa função login que eu criei. Ok? Então, o as aqui significa use como. Mas é basicamente essa mesma função. Ele me redireciona lá para a função login do Django. Ótimo. Então, beleza. Voltamos aqui. Vou passar lá Caio 2, 1, 2, 3, 4, logar, e ele me mostra autenticado. Será que agora estamos autenticados? Se eu vir em plataforma e entrar... Ah, não é plataforma? Plataforma. /alf/ plataforma. É sem a barra no final, né? Sem a barra. Plataforma. Agora sim nós estamos autenticados. Ou seja, se eu fiz o login, ele me permite acessar a plataforma. Caso contrário, não. Isso porque eu fiz esse determinado if aqui. Então, se o usuário não estiver, se ele estiver autenticado, ele me manda para a plataforma. Se não, ele simplesmente me mostra isso daqui. Mas, Caio, essa sintaxe não é legal. E eu concordo com você. Nós poderíamos, em vez de utilizar essa sintaxe, o Django traz um decorator para a gente. Então, ele traz aqui, ó, from django.contrib.auth.decorators login required. E a gente simplesmente coloca esse @login required aqui. Seria basicamente a mesma coisa. Então, from django.contrib.auth.decorators import login required. E agora, em vez de fazer tudo isso daqui, eu simplesmente decoro essa determinada view com login required. E eu tenho exatamente a mesma função. Se eu estou logado, ele me mostra, você precisa estar logado. Eu não estou logado, né? Ou estava. Login. Calma aí, que aqui eu não atualizei, beleza. Então vamos lá, Caio 2, 1, 2, 3, 4, para fazer o login. Logamos. Agora eu venho aqui em plataforma. Entrei, e aqui é sem o barra. Ele mostra você precisa estar logado. No caso, não estou logado, porque já estou logado. @login required. Ah, tá. Você que eu estou mostrando aqui, o você precisa estar logado, né? Então, aqui, vamos tentar aqui plataforma agora. Então, sim, agora ele mostra
plataforma, tipo, estou na plataforma. Caso eu não esteja logado, por exemplo, se eu venho aqui, 127/alf barra plataforma, aqui eu não estou logado e ele me permitiu, tá, calma aí, deixa eu vir aqui, fechar essa guia anônima, voltar aqui, abrir a guia anônima, 127/alf barra plataforma. E aqui ele me manda, espera aqui, 127/alf barra plataforma. Então vamos perceber o que vai acontecer aqui. Quando eu pressionar Enter, ele vai me mandar para uma page not found. Por quê? Ele tentou me mandar para uma página de login padrão. Por padrão, o Django entende que a página de login seria /accounts/login. Só que não é. Mas nós podemos customizar isso daqui. Então nós podemos perceber aqui que eu posso passar o login URL. Então se eu passo esse login URL aqui, ó, required, e aqui eu passo login-URL, vai ser igual. O meu login para o URL /alf /login /. Agora sim, se eu venho numa guia anônima, 127, tananã, alf plataforma, ele me redireciona para a página de login, ó, como nós podemos perceber. Então agora, se eu fizer login, caiu 2, 1, 2, 3, 4. Quando eu pressiono logar, ele mostra autenticado. Agora sim, se eu tentar acessar a plataforma, ele me mostra escrito plataforma. Ok, pessoal? Então, basicamente, isso daqui é o básico de autenticação de usuário com Django. Existe bem mais coisas, obviamente, que a gente deveria aprender, mas claro que essa aula aqui, tá bom, por hoje já deu mais de 31 minutos, ok? Então, existe recuperação de senha, autenticação de 2 fatores, existe muitas coisas que a gente tem para aprender ainda sobre autenticação de usuários, ok? Não achem que isso daqui é tudo que vocês precisam saber. Busquem, tentem ir sempre buscando mais conhecimento sobre todos os temas que eu tento trazer aqui no vídeo, porque, claro, obviamente, não dá para eu trazer, destrinchar um assunto em 30 minutos aqui, falar tudo sobre a autenticação de usuários em 30 minutos. Só para vocês terem uma noção, dentro da Python Full, que é o curso completo da Pythonando, existe um módulo inteiro sobre autenticação de usuários com Django. Então, basicamente, existe muita coisa sobre autenticação de usuário que não dá pra gente falar em 30 minutos. Só para vocês terem noção, como eu já falei, é um módulo inteiro sobre esse assunto. Então, tem muita coisa ainda que vocês precisam aprender, ok? Então é isso, pessoal. Só um recado que eu tenho a dar para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no like aí, para que vocês recebam outros vídeos como esse, ativar o sininho também, para que o YouTube entenda que vocês gostam dos vídeos aqui do canal e sempre estejam recomendando, para você estar sempre aprendendo mais sobre Django, sobre Python e etc, ok? E um recado para vocês que logo mais eu vou estar liberando mais informações sobre a PyStack Week 2.0, ok, pessoal? Se você não sabe o que foi a PyStack Week 1.0, foi um evento online, gratuito, que a gente desenvolveu uma aplicação do absoluto zero. É uma aplicação 100% inédita, nessa versão que será 2.0, será uma aplicação 100% inédita também, para você começar a criar o seu portfólio e aumentar a sua habilidade como programador e chegar mais perto, cada vez mais, da sua primeira vaga como programador Python, ok? Então é isso, pessoal, agradeço a paciência e presença de todos vocês e até a próxima.